Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de um tema bastante recorrente em questões de prova de geografia, que são chamados deslizamentos ou escorregamentos de terra. Bom, esse é talvez o principal agente causador de desastres naturais do Brasil. O exemplo mais emblemático é a tragédia que ocorreu no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, que foi aí o maior desastre natural da história do Brasil. Mas na verdade esse é um fenômeno que sempre foi muito recorrente, principalmente devido ao clima predominantemente tropical que a gente tem aqui no Brasil, que possui um índice de precipitação anual bastante elevado, que é, na verdade, um dos fatores condicionantes para a ocorrência desse processo. Bom, como que a gente pode classificar um deslizamento? Ele é, na verdade, um tipo de movimento de massa, que são movimentos de massa. Definição é todo deslocamento de material, seja ele rochoso ou desagregado, para as porções mais baixas do relevo, tendo aí como principal agente causador a ação da gravidade. Então, se a gente fosse fazer um esquema para explicar como que esse processo ocorre, a gente teria aí uma vertente, simulando uma região de encosta, onde normalmente ocorrem esses deslizamentos, que é caracterizado pela presença de um solo pouco desenvolvido, pouco estratificado, um solo raso, sobreposto a uma rocha, um substrato rochoso impermeável, que condiciona a existência de uma vegetação. A vegetação presente nesse local é uma vegetação com raízes pouco desenvolvidas, um sistema radicular pouco desenvolvido, pouco profundo. Num cenário de uma chuva torrencial, uma chuva mais forte, como a que ocorreu na região de Teresópolis, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o que acontece? Bom, o solo, por ser um solo raso, é um solo que vai saturar muito rapidamente, porque ele perde a capacidade de infiltrar. O peso, pela ação da gravidade, acaba superando o atrito gerado pelos elementos do sistema, como a vegetação, as raízes, que seriam aí o elemento de estabilidade, que garantiria a coesão desse material consolidado. Ela não consegue mais manter essa estabilidade e a Terra acaba cedendo, se deslocando muito rapidamente pelo plano de inclinação da vertente. A gente tem aí a gravidade agindo. E então acontece um deslizamento de terra. Bom, a gente tem que ter em mente que o deslizamento é um processo natural, é um processo que sempre ocorreu ao longo do tempo geológico, responsável por moldar a paisagem, o relevo como a gente conhece hoje. Porém, com o avanço do processo de urbanização, essas áreas passaram a ser intensamente ocupadas. A gente tem aí a construção de edificações, muitas vezes irregulares, a construção de aterros sanitários, o desmatamento desmedido dessas áreas, e o que acabou intensificando a ação humana. Ela não gera, ela intensifica esses processos que são processos naturais. Então, portanto, a gente pode concluir que a gente tem os fatores condicionantes, que, como eu citei anteriormente, são todos esses aí: o grande volume de precipitação, a presença de solos pouco desenvolvidos, uma vegetação com raízes pouco profundas, que não conseguem garantir uma estabilidade tão grande para o sistema, e a presença de um substrato impermeável, que acaba funcionando como um plano a gente pode dizer, um lubrificante, um plano de deslizamento para esse material, uma base de deslizamento para esse material. E nós temos os fatores intensificadores, que são basicamente aqueles criados pela ação humana. E a gente pode citar alguns exemplos: desmatamento, construção irregular de edificações, acúmulo de lixo e etc. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigada pela atenção, e até a próxima.